Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 27 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º de O Livro dos Espíritos, que vai falar e está falando sobre o mundo espiritual, que vai ser desenvolvido em O Livro dos Médios, capítulo 8º. E hoje nós vamos iniciar a pergunta 449, falando da emancipação da alma. Estudamos sobre o sonambulismo, estudamos sobre o êxtase, estudamos sobre a segunda vista. Lembram disso? Eu tenho certeza que vocês releram em casa detalhadamente, anotaram, né? Fizeram um resumo do que é a dupla vista, né? Do que é o sonambulismo, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram isso, porque vocês são muito aplicados na doutrina espírita, não é verdade? Então, com esse otimismo e com essa alegria, vamos fazer nossa prece de gratidão? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos juntos em um só pensamento, elevarmos até ao nosso Mestre Jesus, ao amor de nossas vidas, para te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudo, aprendizado e reflexão. Bem reconhecemos, as lições são grandiosas e ainda não temos a idade espiritual necessária para uma grande compreensão do texto. Mas te rogamos, divino amigo, a tua presença, a presença dos teus mensageiros, para que possamos compreender, por menor que seja a nossa compreensão, em torno dessas lições que são grandiosas. Nós lhe pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo, a tua proteção, Senhor, e o amparo de que tanto necessitamos. Que a tua paz possa nos envolver. E juntos, uma vez mais, rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão na condição de administrarem esse nosso país, onde vivemos situações tão dolorosas, até mesmo com a poluição, com a fumaça, tantos incêndios, Senhor, uma insatisfação tamanha. Só tu, Senhor, só a tua misericórdia para nos dar força para passar por situações dolorosas, e também que possa despertar aos nossos administradores públicos da responsabilidade que cabe a cada um deles. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Muito obrigada, graça de Deus. Então, aqui em Manaus e em outros estados do nosso país, vivendo situações que nunca imaginamos que iríamos viver. Aonde olhamos e não é neblina, são fumaças. E isso, obviamente, já está trazendo problemas de saúde respiratórios. Então, que tenhamos consciência, não venhamos a fazer nenhum foguinho, absolutamente nada. Mas lembrando que isso realmente é resultado de coisas maiores, interesses maiores e incompetência daqueles que deveriam resguardar o nosso país. Então, vamos orar, porque do jeito que os cristãos se reuniram para orar em torno do maior perseguidor do cristianismo, que era Saulo de Tarso, e Jesus acabou indo pessoalmente. Então vamos juntos, orando, pedindo a Deus pelo nosso país e por aqueles que estão na condição de administradores do nosso país.
Não é verdade? Então, a oração, a união, poderá sim fazer grande movimento e grande força. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo? Hoje nós iremos para 449. Já sabemos o que é a segunda vista? Vocês fizeram o resumo, leiam o resumo de vocês. É a vista da alma em um outro lugar, né? Então essa é a segunda vista. Então, pautado nesse conceito, a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui. Então, eu já sei que a segunda vista é a vista da alma. Pautado nesse conceito, Kardec pergunta: essa segunda vista, ela pode ser estimulada e ser desenvolvida, né, através da vontade, ou ela vem espontaneamente? Espontaneamente. Porque não é aquela coisa de você se transportar e ir lá ver. Você está aqui, você consegue ver o que está acontecendo e de repente você chega lá, realmente a coisa estava acontecendo. Essa é a vista da alma. Nós temos um pouco dessas faculdades. Por exemplo, às vezes você pensa uma coisa. Ontem eu estava com a Cecília, né? Eu pensei uma coisa na cozinha dela e ela me entra falando exatamente o assunto que eu estava pensando. E era um assunto inusitado. Aí eu olhei para ela e disse: Cecília, olha, eu estava nesse exato momento pensando nisso e nisso, e você entrou falando no assunto. E um assunto que estava totalmente fora do contexto que nós estávamos. Ela, em algum momento, ela disse assim: eu captei esse pensamento da Conceição? Não, ela não sabe de onde veio, mas ela captou um pensamento. E foi o meu pensamento. Então, todos nós temos essas faculdades, isso faz parte, porque nós somos espíritos revestidos de um corpo físico. Esse corpo físico, ele me limita a comunicação. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade aqui no corpo físico, nós também vamos abrindo, vamos dizer assim, esses campos para que eu possa atuar como espírito, entende? A gente vê muito isso na figura do apóstolo Paulo. O quanto ele desenvolveu através da sua espiritualização. Então, quanto mais eu me espiritualizo, menos a matéria me aprisiona e mais contato espiritual com eu vivendo como espírito no corpo físico. Então eu passo a ter mais as faculdades espirituais, a faculdade da telepatia, a capacidade de ter mais sensibilidade para perceber o pensamento do outro, entende? Para falar o que o outro precisa, entende? Para sentir algo que poderá vir a acontecer. Isso tudo são faculdades que a gente pode sim vir a desenvolver. Tia, como é que eu posso saber? Ela vai sendo, eu percebo, eu sinto e acontece. Então, o fato de acontecer, por exemplo, vamos supor, de vez em quando vem um pensamento da Cláudia na cabeça, Eu vou ligar para a Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? Mais ou menos, Conceição, estava até pensando em ti. Pronto. Fechou a minha pesquisa, porque a Cláudia estava vindo na minha cabeça e a nível de pesquisa eu decidi ligar e confirmou. Então eu disse: olha que legal, eu começo a ter uma sensibilidade para perceber quando alguém pensa em mim e me chama pelo pensamento. Então quantas vezes a gente não liga e diz: poxa, Conceição, eu estava pensando em ti, olha, eu estava pensando tanto em conversar contigo. Eu digo: pois então fale. Não é verdade? Então, pode ser eu estar captando esse pensamento, porque eu também sou um espírito, e os espíritos se comunicam pelo pensamento, e para o pensamento não tem distância. Como também eu posso estar recebendo uma inspiração do anjo da guarda da pessoa. Então pode haver esses dois fenômenos, mas ambos são muito bons, eu estou recebendo a intuição. Vocês entenderam? Então isso a gente pode desenvolver? Pode. Porque eu sou um
espírito. Entendeu? Entendeu todo mundo? Ele diz, então a pergunta foi, a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Resposta. Na maioria das vezes, ela é espontânea. A pessoa não desenvolveu isso, né? Ela é espontânea. Mas não raro, a vontade também desempenha importante papel. Então, pode vir a desenvolver? Pode. O que nós temos que ter cuidado é só para a gente também não fantasiar. Como é que eu vou saber se o que eu estou deduzindo não é uma fantasia? Porque você tem que ir com a pesquisa até o final. Você tem que verificar se o que você pensou, o que você idealizou, se concretizou. E como é que eu vou saber? Eu tenho que ir lá nas vias de fato. Então, eu vou ligar para o fulano, eu vou questionar sobre aquele dia, aquela hora. Uma vez eu fiz um teste, isso lá atrás, bem atrás. Eu estava estudando um pouco sobre o pensamento e eu tenho uma irmã, hoje ela mora no Brasil, mas na época ela morava fora do Brasil. E eu comecei a pensar nela, pensando, pedindo para que ela me ligasse. E fui, vibrei, mas eu estava fazendo um teste mesmo, eu fazendo um teste, né? Esse lado, né? E ali vibrei, e chegou uma hora que aquilo, eu tive que parar porque eu fui fazer outras coisas. E parei. E na época, gente, faz muito tempo, não tinha WhatsApp, absolutamente nada disso. Mas, assim, eu acredito que isso era durante a semana, no final de semana ela ligou. E as ligações eram muito caras naquela época. E ela disse, mana, tá tudo bem? Eu disse, tô, mana, por quê? Essa semana eu pensei tanto em ti. E aí eu disse, que dia foi? Ela disse, dia tal, foi o dia que eu vibrei. Aí eu perguntei, e por que você não ligou do dia? Eu disse, mano, eu até disse, eu vou ligar, mas aí chegou determinado momento, eu disse, não, eu vou ligar sábado, porque a ligação de sábado seria muito mais barata do que ligar no horário comercial e durante a semana. Então, isso tudo eu fiz, mas tudo, ou seja, existe sim a comunicação pelo pensamento. Então, não pensa que o que você pensa está isolado na tua cabeça. Então, é por isso que, às vezes, a gente joga pensamento de antipatia e o outro capta essa antipatia. E aí fica um ambiente desagradável, dentro de casa, no ambiente profissional. Então, nós espírita temos informações que o nosso pensamento, ele não fica circunscrito à nossa cabeça. Quando eu penso, eu vibro. E o outro, que também é um espírito, ele capta essa vibração. Ele não vai saber o que tu estás pensando, mas você, com a sua vibração, vai estar despertando nele mais antipatia por você. Quando a gente ora pelo outro, por isso que Jesus nos ensina, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não é assim que Jesus ensina, o nosso mestre? Quando você ora para o bem do outro, você vibra o bem. E isso faz bem para o outro e para ti. Então, como é que eu quero ficar bem com a pessoa se eu estou sempre pensando o pior possível em relação à pessoa? Não vai dar certo, gente. Não te iluda com isso. Eu tenho que vibrar no bem, eu tenho que pensar bem. Eu não posso estar criticando a pessoa pelo pensamento. Porque às vezes eu estou calada e dizendo assim, Lesa, fez tudo errado. Também vou deixar que ela se quebre, eu não vou fazer nada. Não adianta. Isso não é um pensamento cristão. E isso vai ter consequências. Tá? Ficou claro isso? Então lembra sempre, nós somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. Mas nós não perdemos a nossa condição de espírito que somos. Pensei, emanei. Ele diz, se tomares como exemplo algumas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledores de sorte, né? Aquela pessoa que lê as mãos, né? Lê carta, essa coisa toda. Alguma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledores da sorte, algumas das quais dotadas desta faculdade, da segunda vista, verás que é com auxílio da própria vontade que entram no estado de segunda vista ou naquilo que chamas de
visão. Então, nesse caso aqui, ela provoca, ela tem a predisposição e ela se concentra para ver. Por que ele está falando também disso? Vamos entender. Às vezes, à segunda vista, tu está aqui, do nada, e simplesmente tu viu. Tu não te concentrou, tu não provocou. Apareceu a imagem, tu diz, meu Deus, está acontecendo isso em tal lugar. Nesse caso aqui dessas pessoas que profissionalizam, elas se concentram para ver. Não é algo espontâneo, entendeu também? Então, quando ele diz assim, a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui, né? Então, a gente pode também enquadrar essa pergunta nesse movimento. Acontecer naturalmente, eu estou aqui, eu tenho a predisposição, eu sou médio, eu tenho a faculdade da segunda vista, mas a pergunta é, pode aparecer naturalmente um quadro que eu não estou provocando, como eu também posso parar, me concentrar e ver. Ou seja, provocar. Entendemos? Então, para pensar. O que eu posso desenvolver em mim é a minha faculdade de espírito. Obviamente limitada. Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de uma predisposição orgânica. Uma predisposição do organismo. Ou você tem ou você não tem. Tem como eu educar, sim, a faculdade que está. Mas eu não tenho como criar algo que eu não tenho. No caso, a faculdade mediúnica. Entende isso? Então, toda faculdade mediúnica, toda mediunidade, ela é uma predisposição que está erradicada no teu organismo físico, que te proporciona atuar e viver essa faculdade. Por que uma predisposição física? Porque todos os espíritos, eles enxergam tudo do mundo espiritual, eles conversam com tudo no mundo espiritual, isso é um fenômeno, é natural. Mas quando nós entramos no corpo, nós perdemos essas faculdades, essas ostensivas. É como se eu estivesse numa caixinha fechada. Para que eu possa enxergar algo que está fora, precisa ter alguns buraquinhos nessa caixinha. A caixa é o nosso corpo. Os buraquinhos é as predisposições orgânicas do organismo. Se não tiver esses buraquinhos, ou seja, essa predisposição orgânica, não tem como você ser médium. Agora, o que nós podemos, eu tenho a faculdade mediúnica, ela está no meu organismo, mas eu nunca desenvolvi. Ela está lá quieta. Ela não é uma faculdade ostensiva, aquela que você já enxerga, já escuta, que muitas vezes é até uma provação. Essa é bem ostensiva. Mas eu posso ter ela latente e no estudo de mediunidade, no exercício, eu posso vir a desenvolver, mas ela já estava lá. Latente. Ficou claro isso? Agora, a intuição eu posso desenvolver? Posso sim desenvolver a intuição. Posso desenvolver essa faculdade de começar a entender e a perceber o pensamento do outro? Posso. Mas para isso, eu tenho que verdadeiramente ter me espiritualizado. E para eu ter me espiritualizado, eu tenho que ter me moralizado. O colega está perguntando, todas as faculdades anímicas eu posso desenvolver? Até pode. Só que a gente cai num risco, que é da autossugestão, da imaginação, entendeu? É um tanto arriscado. Então, vamos estudando, nos moralizando e as coisas vão acontecendo naturalmente. O nosso maior foco não é desenvolver mediunidade. O nosso maior foco é a nossa moralização. A faculdade mediúnica é um recurso a mais que Deus nos dá para nos moralizar. É um recurso a mais. Olha, vê se tu aprende. Porque tu está vendo, tu está ouvindo, tu está sentindo o mundo espiritual. Então, eu consigo entender que você é um espírito também, que o mundo espiritual existe. Muitas vezes a gente frequenta N lugares porque a gente estuda, mas a gente não acredita na realidade. E o médium, ele não tem como duvidar, porque ele está o quê? Vendo. Ouvindo de forma ostensiva. Então, aprende, criatura. Entende? Por isso que a gente diz, é um recurso a mais para o médium. Ah, tia, então ele está sendo beneficiado. Não, ele já está atrasado. Muitas vezes o médium é aquele que já está bem atrasado. E a espiritualidade, a misericórdia divina dá um reforço
para ver se a criatura consegue dar uma acelerada. Então o Chico estava bem atrasado. Não, o Chico é um missionário. Por isso que ele tirou 10 em tudo. Dai de graça o que de graça recebeste, né? Jamais devemos comercializar a faculdade mediúnica, né? E às vezes, minha amiga, nós não comercializamos com dinheiro, mas nós comercializamos com os elogios, com os agrados, com presentes caríssimos, entendeu? Então tem várias formas, né? Com aplausos, elogios, entendeu? Eu jamais posso dizer que a faculdade é minha. Também é um empréstimo de Deus. 450. A segunda vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício. Eu posso desenvolver ela exercitando? Entendeu? Essa é a pergunta. Vamos lá. Ele diz sim. O trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Então, pode desenvolver? Pode. O Espírito vai dizer, olha, talvez, mas no momento não. Ele é bem direto. Pode desenvolver? Pode. Vamos esmiuçar. 450A. Esta faculdade tem alguma relação com a organização física? Tá vendo? Então, a primeira pergunta, pode desenvolver com exercício? Pode. Aí, Kardec, em cima dessa, mas tem alguma coisa a ver com a organização física? O que a tia falou ainda há pouco? A mediunidade é uma predisposição o quê? Orgânica. Ela está erradicada no organismo. Ok? Aí ele pergunta, na 450A, pautado no que nós realmente, naquilo que ele já aprendeu. Esta faculdade tem alguma relação com a organização física? Resposta, certamente que o organismo desempenha o seu papel, ou seja, tem a ver? Mas, porém, entretanto, todavia, há organismos que lhe são refratários, ou seja, resistentes. Então, existe organismo que não tem jeito. Pode tentar e não vai. E outros, porque tem a predisposição, poderá vir a desenvolver. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Aí para pensar. A mediunidade é uma predisposição orgânica. Se a minha mãe é médium, eu tenho uma probabilidade de ser médium ostensivo? O organismo da minha mãe vai influenciar na formação do meu organismo? Então, óbvio que há uma predisposição muito grande de eu também ser médium. Lá em casa, quase todo mundo é médium. Minha mãe é médium ostensiva, né? Nunca exercitou, nunca nem soube que era médium ostensiva, né? E a grande parte das minhas irmãs são. Eu tenho uma irmã que é pastora. E ela, quando ela olha assim para a pessoa, ela faz a pergunta, a pessoa responde mentindo. Aí ela dá aquela incorporada dela, que ela diz que é o Espírito Santo. Como diz os amigos espirituais, o nome pouco importa. Ela diz assim, Deus manda te falar, mulher. Acho legal a introdução, né? A pessoa já dá aquela arrepiada. Tu estás mentindo. Ela diz assim mesmo. Deus manda, tu estás mentindo. Aconteceu isso. Pronto, a pessoa se converte na hora. Tem muita gente que se converte lá, a igreja que ela congrega, né? Por essa fala. Mas isso é o quê? Mediunidade. Eu digo, tu és médium, mano. Ela diz, o Espírito Santo fala por mim. Mano, é assim mesmo. É assim mesmo. E antes de ser pastora, eu agradeço muito a religião, ela incorporava muito em casa. Era uma dificuldade, gente. Algumas vezes conversei com alguns irmãos através dela. E não é fácil você ter um médium sem controle. Não é verdade? Então hoje, graças a Deus,
ela canalizou e faz um trabalho bonito. E é aquilo que a gente estuda no Espiritismo. O Espiritismo é a religião do futuro? Não. É o futuro de todas as religiões. Então a gente vê ela fazendo mediunidade usando outra língua. Mas nós sabemos que isso é o quê? Mediunidade. E é a forma daquela pessoa ser tocada e perceber que com Deus não se brinca. Deus manda te falar, mulher. Tu já pensou? Né? Tu estás mentindo. E aí diz a verdade para ela. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Por semelhança do organismo. Eu trago um pouco da minha mãezinha, do meu paizinho. Todos nós trazemos um pouco, né? Que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro, o processo da educação mediúnica. Às vezes você pensa, menina, tem aquela família ali, tem 4 irmãos. Eles são pessoas maravilhosas, mas quando os 4 decidem beber, mano, é uma confusão, eles tocam o terror. O que é isso? Quando você está com certo nível de álcool, altera a tua consciência. Alterando a tua consciência, quem é que tem domínio sobre você? E quando é médio, então, meu amigo? Por isso que às vezes tem aquelas mocinhas que tomam algumas na festa, daqui a pouco ela está em cima da mesa, dançando, rebolando a roupa. No dia seguinte ela está morta de vergonha, querendo se matar. Então pode sim. A influência espiritual, porque está com a consciência alterada. Entendemos, então a gente pode dizer que o organismo influencia? Pode. Podemos dizer que o fato da sua mãe e seu pai ser, há uma probabilidade de você também ser médium? Sim. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Eu me recordo uma vez que eu fui aplicar o passe num senhor que já estava bem dodói, já estava aguardando o desenlace dele. E eu apliquei o passe, ele ali deitado no leito, e estava a esposa e uma das filhas. E à medida que eu fui aplicando o passe, eu gosto de aplicar com os olhos abertos, ele abriu os olhos e ele começou a regalar bem os olhos. E eu só comigo, o senhor não me desencarne agora. Eu falei, Jesus amado, não deixa agora na hora do passe, Senhor. Pô. Aí ele abriu os olhos, abriu e ele gritou, mamãe. Ele viu, na hora do passe, a mãezinha dele. E olha que ele já tinha 80 e poucos anos, hein? Mãe é mãe, né? Oh, meu Deus. Estava ali para acolher o filho que estava saindo do corpo, né? Mamãe, ele chorava a esposa, né? E a filha. Então, nesse momento, ele é médio ostensivo? Não, nunca foi. Mas o que estava acontecendo ali? Ele estava no processo de desenlace, os laços estavam afrouxando, ou seja, a caixinha estava começando a abrir vários buracos, e ele passava agora a enxergar o mundo espiritual, porque ele estava saindo do corpo. Por isso que é muito comum a gente ver as pessoas no processo do desenlace começar a enxergar o mundo espiritual. Então, quando começa a enxergar o mundo espiritual, já vai preparando o coração. Começa a ver papai, mamãe, fulano, beltrano. Ele diz, a moléstia, ou seja, a doença, a proximidade do perigo, ele está pondo vírgula aí, viu? Uma grande comoção podem desenvolvê-la à segunda vista. Então, de repente, aqui está incendiando alguma coisa, você está desesperado e de repente você vê o seu filho. Você não está vendo, mas você vê. E você corre, o menino estava lá, exatamente naquele lugar, você vai lá, pega o menino e corre. É um momento de comoção, de desespero. E você tem a segunda vista. Tamanha vontade do espírito de querer saber aonde está o filho naquele incêndio. Às vezes o corpo vem a achar-se num estado especial
que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. A gente vai ver isso várias vezes na obra Paulo Estevão. Naquele momento que ele diz, se sonhando, tem até a carta dele, né? Ou se acordado, mas ele fala do que ele viu, porque ele emancipa e consegue enxergar com os olhos da alma Abigail e Estevão. E aquela conversa que ele tem com a Abigail, que ele vai fazendo as perguntas, ela diz, ama, perdoa, trabalha e espera. Né? Para cada indagação ela dá essas respostas. E ali ele está enxergando que é a segunda vista. Nesse caso ele está enxergando com os olhos da alma. Que ele não é médio vidente. Entende? Mas é por quê? Porque ele está quase que num transe realmente. Quase que ali em um êxtase, vamos dizer assim. E ele se desprende do corpo. Mas nessa hora, gente, Paulo já tinha dado um bom salto na sua evolução. Quem já leu aqui a obra Paulo Estevão, levanta a mãozinha para mim. Olha, um bom número, mas ainda falta muita gente ler. De preferência estude, vá lá no canal, que lá está bem ticadinho. Para você entender o que está ali entre as vírgulas, né? Porque é muito comentário, é muito bom mesmo. Para a gente entender o cristianismo, lê a obra Paulo Estevão. É praticamente uma faculdade de teologia. De graça. Aí tem uma nota do professor Denizar. Os tempos de crise, de calamidade, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que superexcitam o moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da segunda vista. É como se a providência, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato, né? Da pessoa estar aqui, de repente ter uma visão e diz, não vamos por aqui não, vamos por ali. E a pessoa escapa de uma grande encrenca, né? 453. As pessoas dotadas de segunda vista têm sempre consciência de sua faculdade? Resposta, nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles, né? Então, eles nem sempre têm consciência, eles acham que isso é natural. Eles acham que todo mundo tem intuição, que todo mundo consegue ver, e nem sempre. E vamos começar a prestar mais atenção na gente, começar mais a prestar atenção nos pensamentos que surgem, nas imagens que surgem. De repente você vai ver, menino, né que foi isso mesmo, né? De repente você vê uma imagem e diz assim, e quando a gente vê uma imagem ruim? Quando a gente vê uma imagem ruim, a primeira coisa, faça uma prece, intercedendo por isso. Pronto. Porque se não tem como te locomover para ir até lá, ou ligar, faça uma prece. E se a coisa for ruim contigo, tu vê de repente uma cena ruim contigo, porque a gente também pode, nem tudo aquilo que a gente idealiza, a gente imagina, é segunda vista, a gente pode estar se autossugestionando. Se eu sou uma pessoa medrosa, se eu sou uma pessoa que começa a fazer aquele movimento de medo de tudo, medo de sair no carro, vamos atravessar a ponte, vamos para Iranduba, por exemplo. Mas a pessoa é medrosa, ela já começa a ver um acidente na ponte. Mas isso é ela. Normalmente, quando é uma imagem, chega pronta, eu não idealizo. A coisa é muito rápida e muitas vezes a gente não está nem pensando. Tudo que é de inspiração, que é intuição, que é faculdade, a coisa chega pronta. Difere de você ir construindo e idealizando, entendeu? É muito rápido. E quase sempre você não estava pensando naquilo. Então é por isso que nós temos sempre que nos autoanalisar bastante para verificar se isso não é construção nossa, dentro das nossas tendências. Se você é uma pessoa super ciumenta, né? Aí a fofa saiu e demorou a chegar. E tu já vê, tu já imagina. Mas quem é que está imaginando? É você. Você está criando.
por conta das suas neuroses, por conta dos seus ciúmes. Então, por isso que a gente tem que ser muito sincero com a nossa autoavaliação para eu saber se é realmente uma parte mediúnica ou se eu estou me autossugestionando dentro das minhas crenças, dentro daquilo que eu carrego, ok? Por isso é que ele diz, olha, nem sempre consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que se cada um se observasse melhor, todos veriam. Aí ele veio para 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras, entendeu? É a pessoa que é direta, consegue avaliar, consegue olhar, consegue enxergar coisas que ninguém tinha visto. Poder-se-ia atribuir uma espécie de segunda vista a essa pessoa? Ele diz, é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Então ele coloca aí essa perspicácia, a alma, né, que tem essa capacidade muitas vezes de enxergar, porque de certa forma é uma conquista, né, gente? Se a gente olha uma pessoa dotada de N valores e virtudes, é da alma, mas foi algo que ela conquistou. É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Aí ele fez a 454A porque ele não ficou satisfeito. Esta faculdade pode dar, em alguns casos, a presciência das coisas. O que é presciência? Conhecimento do futuro. Então, olha só. E é isso que a gente tem que fazer. Eu não devo pular sem saber o significado da palavra, senão eu não vou entender nada. Então, esta faculdade pode dar, em alguns casos, a presciência das coisas, ou seja, prever o futuro. Ele diz sim. Também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade. Então quer dizer que a segunda vista não é algo assim, é isso. Pode ser isso aqui, mas pode ser num grau menor, pode ser num grau menor, pode ser num grau menor ainda. Então, ou seja, a intuição, eu posso chamar também de uma segunda vista? Posso, mas é num grau que menor. Todas as faculdades, dentro de cada faculdade tem graus, tem particularidades, entendeu? Cada psicofônico tem particularidades. Tem psicofônico que sente isso, tem psicofônico que sente aquilo, tem outro psicofônico que não sente nada. Tem psicofônico que fala sem fazer um gesto, tem psicofônico que entra num transe total. Cada faculdade tem as suas particularidades, tá? Resposta, gente, ele disse sim. Também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus, ou apenas alguns. Foi bom? Que bom. Deu para... Vocês estão aprendendo, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós somos espíritos revestidos de um corpo físico. Esse corpo físico, ele me limita a comunicação. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade aqui no corpo físico, nós também vamos abrindo, vamos dizer assim, esses campos para que eu possa atuar como espírito. Quanto mais eu me espiritualizo, menos a matéria me aprisiona e mais contato espiritual com eu espírito, eu vivendo como espírito no corpo físico. Então eu passo a ter mais as faculdades espirituais, a faculdade da telepatia, a capacidade de ter mais sensibilidade para perceber o pensamento do outro, para falar o que o outro precisa, para sentir algo que poderá vir a acontecer. Isso tudo são faculdades que a gente pode sim vir a desenvolver.
Pode ser eu estar captando esse pensamento, porque eu também sou um espírito, e os espíritos se comunicam pelo pensamento, e para o pensamento não tem distância. Como também eu posso estar recebendo uma inspiração do anjo da guarda da pessoa. Então pode haver esses dois fenômenos, mas ambos são muito bons, eu estou recebendo a intuição. Pode vir a desenvolver? Pode. O que nós temos que ter cuidado é só para a gente também não fantasiar. Como é que eu vou saber se o que eu estou deduzindo não é uma fantasia? Porque você tem que ir com a pesquisa até o final. Você tem que verificar se o que você pensou, o que você idealizou, se concretizou. E como é que eu vou saber? Eu tenho que ir lá nas vias de fato. Existe sim a comunicação pelo pensamento. Então não pensa que o que você pensa está isolado na tua cabeça. Então é por isso que às vezes a gente joga pensamento de antipatia e o outro capta essa antipatia. E aí fica um ambiente desagradável, dentro de casa, no ambiente profissional. Então nós espírita temos informações que o nosso pensamento ele não fica circunscrito à nossa cabeça. Quando eu penso, eu vibro. E o outro, que também é um espírito, ele capta essa vibração. Ele não vai saber o que tu estás pensando, mas você, com a sua vibração, vai estar despertando nele mais antipatia por você. Quando a gente ora pelo outro, por isso que Jesus nos ensina, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não é assim que Jesus ensina, o nosso mestre? Quando você ora para o bem do outro, você vibra o bem. E isso faz bem para o outro e para ti. Então, como é que eu quero ficar bem com a pessoa se eu estou sempre pensando o pior possível em relação à pessoa? Não vai dar certo, gente. Não te iluda com isso. Eu tenho que vibrar no bem, eu tenho que pensar bem. Eu não posso estar criticando a pessoa pelo pensamento. Então, lembra sempre, nós somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. Mas nós não perdemos a nossa condição de espírito que somos. Pensei, emanei. O que eu posso desenvolver em mim é a minha faculdade de espírito, obviamente limitada, porque quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de uma predisposição orgânica, uma predisposição do organismo. Ou você tem ou você não tem. Tem como eu educar, sim, a faculdade que está. Mas eu não tenho como criar algo que eu não tenho. No caso, a faculdade mediúnica. Então, toda faculdade mediúnica, toda mediunidade, ela é uma predisposição que está erradicada no teu organismo físico, que te proporciona atuar e viver essa faculdade. Por que uma predisposição física? Porque todos os espíritos... Eles enxergam tudo do mundo espiritual, eles conversam com tudo no mundo espiritual, isso é um fenômeno, é natural. Mas quando nós entramos no corpo, nós perdemos essas faculdades, essas ostensivas. É como se eu estivesse numa caixinha fechada. Para que eu possa enxergar algo que está fora, precisa ter alguns buraquinhos nessa caixinha. A caixa é o nosso corpo. Os buraquinhos é as predisposições orgânicas do organismo. Se não tiver esses buraquinhos, ou seja, essa predisposição orgânica, não tem como você ser médium. Agora, o que nós podemos, eu tenho a faculdade mediúnica, ela está no meu organismo, mas eu nunca desenvolvi. Ela está lá quieta. Ela não é uma faculdade ostensiva, aquela que você já enxerga, já escuta, que muitas vezes é até uma provação. Essa é bem ostensiva. Mas eu posso ter ela latente e no estudo de mediunidade, no exercício, eu posso vir a desenvolver. Mas ela já estava lá, latente. Agora, a intuição eu posso desenvolver? Posso sim desenvolver a intuição. Posso desenvolver essa faculdade de começar a entender e a perceber o pensamento do outro? Posso. Mas para isso, eu tenho que verdadeiramente ter me espiritualizado. E para eu ter me espiritualizado, eu tenho que ter me moralizado. Todas as faculdades anímicas eu posso desenvolver? Até pode. Só que a gente cai num risco, que é da autossugestão, da imaginação.
entendeu? É um tanto arriscado. Então, vamos estudando, nos moralizando e as coisas vão acontecendo naturalmente. O nosso maior foco não é desenvolver mediunidade. O nosso maior foco é a nossa moralização. A faculdade mediúnica é um recurso a mais que Deus nos dá para nos moralizar. É um recurso a mais. Olha, vê se tu aprende. Porque tu tá vendo, tu tá ouvindo, tu tá sentindo o mundo espiritual. Então, consigo entender que você é um espírito também, que o mundo espiritual existe. Muitas vezes a gente frequenta N lugares porque a gente estuda, mas a gente não acredita na realidade. E o médium, ele não tem como duvidar, porque ele está o quê? Vendo. Ouvindo de forma ostensiva. Então, aprende, criatura. Entende? Por isso que a gente diz, é um recurso a mais para o médium. Ah, tia, então ele está sendo beneficiado. Não, ele já está atrasado. Muitas vezes o médium é aquele que já está bem atrasado. E a espiritualidade, a misericórdia divina dá um reforço para ver se a criatura consegue dar uma acelerada. Tia, então o Chico estava bem atrasado. Não, o Chico é o missionário. Por isso que ele tirou 10 em tudo. Dai de graça o que de graça recebeste, né? Jamais devemos comercializar a faculdade mediúnica, né? E às vezes, minha amiga, nós não comercializamos com dinheiro, mas nós comercializamos com os elogios, com os agrados, com presentes caríssimos, entendeu? Então tem várias formas, né? Com aplausos, elogios, entendeu? Eu jamais posso dizer que a faculdade é minha. Também é um empréstimo de Deus. A mediunidade é uma predisposição orgânica. Se a minha mãe é médium, eu tenho uma probabilidade de ser médium ostensivo? O organismo da minha mãe vai influenciar na formação do meu organismo? Então, óbvio que há uma predisposição muito grande de eu também ser médium. Quando você está com um certo nível de álcool, altera a tua consciência. Alterando a tua consciência, quem é que tem domínio sobre você? E quando é médium, então, meu amigo? É muito comum a gente ver as pessoas no processo do desenlace começar a enxergar o mundo espiritual. Então, quando começa a enxergar o mundo espiritual, já vai preparando o coração. Começa a ver papai, mamãe, fulano, beltrano. A caixinha estava começando a abrir vários buracos e ele passava agora a enxergar o mundo espiritual. Porque ele estava saindo do corpo. Quando a gente vê uma imagem ruim, a primeira coisa, faça uma prece, intercedendo por isso. Pronto. Porque se não tem como te locomover para ir até lá, ou ligar, faça uma prece. E se a coisa for ruim contigo, tu vê de repente uma cena ruim contigo, porque a gente também pode, nem tudo aquilo que a gente idealiza, a gente imagina, é segunda vista, a gente pode estar se autossugestionando. Tudo que é de inspiração, que é intuição, que é faculdade, a coisa chega pronta. Difere de você ir construindo e idealizando. E quase sempre você não estava pensando naquilo. Então é por isso que nós temos sempre que nos autoanalisar bastante para verificar se isso não é construção nossa, dentro das nossas tendências. A intuição, eu posso chamar também de uma segunda vista? Posso, mas é num grau o quê? Menor. Todas as faculdades, dentro de cada faculdade tem graus, tem particularidades. Cada psicofônico tem particularidades. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.